Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Chegamos para esse bloco que é uma correção da prova da ESA 2020, beleza? Vamos resolver essa prova, você vai verificar que não tem muitos problemas quanto à resolução dessas questões, beleza? Vamos lá? Vamos embora! Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2, então podemos afirmar que a função f é. Então é uma questão teórica, né? No ruim de tudo, a gente traça aqui, ó, as nossas retas para verificar se eu terei crescente, decrescente, alternada, constante ou inconstante. Vamos aqui, ó. Bom, x1 é menor do que x2. Então, ó, x1, x2. F de x1 é menor que a f de x2. Então, se eu ligar os meus pontos, você vai ver que a minha função ela é crescente, beleza? Então, bem tranquila essa primeira questão. Não sei qual prova você está na mão, né? Você vai ter que ir olhando questão a questão, porque elas diferenciam na ordem. Legal? Então, essa primeira questão, muito tranquila. Vamos seguindo. Em um triângulo equilátero ABC, escreve-se um quadrado MNOP, de área 3 metros quadrados. Sabe-se o lado MN está contido em AC. O ponto P pertence a AB e o ponto O pertence a BC. Nessas condições, a área em metro quadrado do triângulo ABC mede. Essa questão, eu acho que é uma questão mais complicadinha da sua prova. Então, vamos prestar atenção para que você não fique com dúvidas. Então, vem aqui, ó. Vamos lá. Vou traçar aqui o triângulo. Perfeito? Um quadrado dentro desse triângulo. Deixa eu fazer um outro, né? Porque até esse triângulozinho tá ruim, mas vamos lá. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, o A, o B e o C, o ponto P, o ponto M, o ponto N e o ponto O. O ponto O pertence a BC, então por isso que ali é o O, tá? Começando, ele falou para você que a área do MNOP é de 3 metros quadrados. Então, eu já sei que o meu lado é raiz de 3. Perfeito? É raiz de 3. Por que é raiz de 3, TH? Ora, qual é a área do quadrado? É lado ao quadrado. Perfeito? Se ele fala que a área é 3, quanto que vale o lado? Se eu tenho esse quadrado aqui, ele passa para o outro lado como raiz. Então, o lado equivale a raiz de 3 metros. Bom, seguindo. Se você reparar, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90. Perfeito? Isso daqui é um triângulo egípcio. A mesma coisa daqui, ó. Já que o meu triângulo é equilátero
e possui 60 graus. Se aqui é 60, se aqui é 90, é porque aqui é 30. O mesmo daqui. No triângulo egípcio, o lado oposto a 60 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Então, aqui, ó, a hipotenusa é x, né? Então, ele vale a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3, já que aqui também é raiz de 3, que é igual a raiz de 3. Então, entrando aqui, ó, eu fico com raiz de 3x sobre 2 igual a raiz de 3. Certo? Vou ficar aqui, ó, com 2 raiz de 3 igual a raiz de 3x. Vou cancelar a raiz de 3, eu fico com x igual a 2. Então, x é igual a 2. Então, essa minha hipotenusa vale 2. Tá claro? O outro macetezinho, vamos lá. Se o oposto ao ângulo 60 é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3, o oposto ao 30 é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 2, é porque aqui vale 1. Assim como esse ladinho aqui, ó. Então, quanto que vale essa base toda desse triângulo? Vale raiz de 3 mais 2. Legal? Raiz de 3 mais 2. Agora, sabendo quanto que vale o lado do triângulo, né? Porque isso daqui é o lado do triângulo. Se ele é um triângulo isósceles não, equilátero, todos os lados são iguais. Então, um lado vale raiz de 3 mais 2. E qual é a área do triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos resolver. L ao quadrado. Então, vou ficar aqui, ó, com raiz de 3 mais 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou fazer aqui em cima, ó, raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 mais 2, que é a raiz de 3 mais 2 ao quadrado. Aqui, ó, na maciota, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, beleza? Raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 3. E 2 vezes 2, mais 4. Legal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vai te dar 4 raiz de 3. E 3 mais 4 dá 7. Perfeito? Agora, isso daqui é multiplicado por quem? Por raiz de 3. Então, aqui, ó, vamos lá. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai te dar 12. Né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. E raiz de 3 vezes 7 dá 7 raiz de 3.
Então, no lugar disso tudo aqui que está no numerador, eu vou colocar para vocês 7 raiz de 3 mais 12. E isso tudo é dividido por 4. Então, 7 raiz de 3 mais 12 sobre 4. 7 raiz de 3 mais 12 sobre 4. O gabarito fica na alternativa da letra C. Perfeito? Galera, essa questãozinha, ela foi a mais complicadinha, né? Ela requer um pouquinho de conhecimento, algumas jogadas de triângulo egípcio, saiba um pouquinho da regra do egípcio, tá bom? Lembrem-se que ele não quer a área do triângulo, a base vezes a altura dividido por 2, não. É a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então tomem muito cuidado nessa questão. Fechado? Voltando. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto, foxtrot, possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes a altura, a permutação com elementos repetidos, quanto que mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Então vamos lá. Muito tranquila também essa questão, tá? Então ele já te deu que a fórmula é πr² vezes a altura, você nem precisa se preocupar com a fórmula. E ele falou que o raio vale π. Bom, o meu volume é πr² vezes a altura. Volume, raio e a altura. O volume eu não sei. O meu raio eu sei que é π. E a minha altura, ele fala aqui, ó, possui a altura igual ao dobro do raio da base. Então é 2π. Substituindo, vamos lá. Volume é igual a π. Quem é o raio? É π. Então é vezes π² vezes a altura, que é de quanto? 2π. Então volume é igual a 2π. Vamos somar agora os expoentes. Se eu não tenho expoente algum, é porque eu tenho 1 aqui. E aqui também. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4. Então, é 2π elevado a 4. E 2π elevado a 4 eu tenho no gabarito da alternativa da letra D de dado. Fechado? Então, muito tranquila também essa questão. Vamos seguindo. Se uma matriz, seja A uma matriz de ordem 3, tal que o determinante de A é igual a 4, então o determinante de 2A vale. Essa questão é mais batida do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Vamos resolver. Ora, eu tenho o seguinte, ó, que o det de uma constante A é igual a tua constante elevado à ordem multiplicado pelo det de A. Então é isso, galera. É muito tranquila essa questão. Então, eu quero saber o det de 2A. E o det de 2A será 2, que é a sua constante, elevado à ordem. Só que a ordem é de quanto? 3. Multiplicado pelo determinante de A, que é quanto o determinante de A? 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 4 dá 32,
E o 32 a gente encontra no gabarito da letra D de dado, né? Então essa questão é muito batida e você não pode errar uma questão dessa. Vamos seguindo. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando no rearranjo das letras de uma palavra ou expressão, para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada uma senha? Galera, anagrama. Anagrama é você escrever uma palavra utilizando as mesmas letras. E como que eu faço isso? Apenas no fatorial. Vamos contabilizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Se eu tenho 7 letras, eu tenho 7 fatorial. Só que eu possuo letras repetidas. Eu tenho F, que se repete uma vez. Eu tenho O, que se repete por 2 vezes. Eu tenho X, que se repete uma vez. Eu tenho T, que se repete 2 vezes. Eu tenho R, que se repete uma vez. Então, eu tenho letras repetidas, não tenho? Então, eu tenho que fazer aqui uma divisão pelas letras repetidas. O O se repete 2 vezes e o T se repete 2 vezes. Nós vamos abrir esse 7 até chegar ao 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou dividir 2 fatorial, 2 vezes 1, e 2 fatorial, 2 vezes 1. Aqui, ó, já vem, ó, 2 vezes 2 dá quanto? 4, né? Então, cancelo com esse 4. Fazendo toda essa multiplicação aí em cima, você vai encontrar 1.260 no gabarito da alternativa da letra B. Show de bola? Então, questãozinha de anagrama, muito fácil também. Vamos lá, vamos seguindo. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10. Galera, então, Girard, né? Vamos lá, vamos ver se a gente está em ordem com ela. Então, ó, lembrando que a equação Girard, eu tenho que ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a 0. Se eu quero produto, o produto é menos d sobre a. Ah, mentira, TH é só isso? Quem disse que não? Então, aqui eu tenho A, B, C e o D. Então, é menos D. O D vale menos 10. Se é menos D, vai valer mais 10. Dividido pelo A. Quem é o A? 5. Então, 10 dividido por 5, 2. Gabarito, letra D. Misericórdia, essa prova está muito fácil, hein, galera? Se você estuda realmente, você não pode errar questões como essa. Próxima. O valor que deve ser somado ao polinômio para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária. Então, olha só, quando ele fala que 2i é a raiz,
É só a gente substituir esse 2i em x, galera. Não tem mais mistério. É só você substituir em x, sendo que i é a unidade imaginária. Só que, para que você tenha 2i como raiz, você vai ter que somar alguma coisa para que isso seja igualado a zero, né? Porque para que a gente tenha uma raiz, tem que ser igualado a zero. Então, vamos lá. Vamos substituindo aqui, ó. Então, eu terei 2i ao cubo, mais 2i ao quadrado, mais 8 vezes 2i, mais 15, mais a igual a zero. Legal? Vamos lá. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes. Quanto que é 2 ao cubo, hein? 2 vezes 2 vezes 2. 8. I ao cubo é I ao cubo. Mais 3. 2 ao quadrado dá 4. I ao quadrado dá I ao quadrado. Mais 8 vezes 2i, 16i. Mais 15, mais a igual a zero. Aqui, 2 vezes 8 dá 16i ao cubo, mais 3 vezes 4 dá 12i ao quadrado, mais 16i, mais 15, mais a igual a zero. Você sabe quanto que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é a mesma coisa que menos i. E que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Tá bom? Então, vamos voltar e vamos continuar a nossa conta. Então, aqui eu vou ficar com menos 16i, menos 12, né? Porque é 12 vezes menos 1, menos 12, mais 16i, mais 15, mais a igual a zero. Olha que legal! Menos 16i com mais 16i. Viu? Cancelei. 15 menos 12 dá mais 3. Então, eu vou ficar aqui com a mais 3 igual a zero. Esse mais 3 vai para o outro lado, menos 3. E menos 3 a gente encontra no gabarito da letra D de dado. Então, galera, essa questãozinha que trata de números complexos, você precisa saber daqueles valores da potência de i, beleza? Se você não souber, você vai errar essa questão e qualquer outra questão que venha a ter de números complexos. Então, pega aquela dicasinha do i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3, tá bom? Para que você não erre questões como essa. Vem! As medidas em centímetros do lado de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, olha só. É uma PA de ordem ímpar? Sim, não é? X mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Então, é uma PA de ordem ímpar. Tem um 3 aí. Então, a soma dos 3 é sempre 3 vezes o do meio. Vou tirar esse x aqui, vou deixar um ponto para depois você não se confundir. 3 vezes o termo do meio. Ué, como assim, TH? Se eu quisesse saber o de ordem 5, tipo S5, seria 5 vezes o do meio. Se eu quisesse saber o de ordem 7, 7 vezes o termo do meio. Se
você deve saber o de ordem 9. 9 vezes o termo do meio, e assim por diante. Então, se eu tenho de ordem 3, é 3 vezes o termo do meio. Beleza? Então, vamos lá. X mais 1 mais 2x mais x ao quadrado menos 5 é igual ao quê? A 3 vezes o termo do meio. 3 vezes 2x. Vou ficar aqui com x ao quadrado, ajeitando isso daqui, né? X ao quadrado mais 3x, 1 menos 4, igual a 6x. X ao quadrado, 6x vem para cá, menos 6x, então eu vou ficar com menos 3x, menos 4, igual a zero. Então, fazendo aqui por soma e produto, aqui a soma, se o A é positivo e vale 1, é o contrário de B, é o oposto de B, então a soma tem que dar 3. E o produto tem que dar o valor de C, menos 4. Então, quais são os dois números que somados dá 3 e que multiplicados dá 4? Ficou fácil, né? Então, esses números são o menos 1 e o 4. Ora, só que aí ele fala o seguinte, o menos, ó, eu estou em perímetro. Perímetro do triângulo. O menos 1 cabe? Não, né? Então, vamos substituir o 4. Porque se você jogar o menos 1 aqui, vai chegar no momento que vai zerar, e aí não serve pra gente. Então, aqui eu vou ficar ó, com 4 mais 1 dá 5. Aqui, 4 vezes 2 dá 8, né? E aqui, 4 ao quadrado mais, menos 5. 16 menos 5 vai te dar 11. Ele pede o perímetro. Então, 5 mais 8 mais 11, 24 com um gabarito na alternativa da letra E. Show de bola? Vamos seguir. Observe a inequação modular e identifique a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. Galera, olha aqui, ó. Inequação. A inequação é uma desigualdade, perfeito? Quando a gente fala em desigualdade, a gente fala de maior ou menor, maior ou igual ou menor ou igual. E aqui eu estou com igualdade. Se eu estou com igualdade, aqui não pode ser inequação, tem que ser equação. Se ele fala inequação e ele pede inequação, essa questão está anulada. Perfeito? Então a questão está anulada, sem perca de tempo, vamos embora. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 responderam que frequentavam o curso de inglês. 28, espanhol. Somente espanhol, né? E 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Com a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos. Então vamos ver. Já que eu tenho esse E significa interseção. Tá claro? Então, E significa interseção. Você tem aqui um diagrama por dentro do outro. Um diagrama por dentro do outro. E são quantos? 20. Vamos deixar ele aqui, ó, 20.
Eu tenho um total de 200 alunos. 110 responderam que frequentavam um curso de inglês. Se 110 representa inglês, e aqui eu já tenho 20, é porque somente inglês são 90. Né? 90 mais 20 dá os 110. E 28, somente espanhol. Então, espanhol, 28. Bom, qual a probabilidade desse aluno não frequentar nenhum desses dois cursos? Ficou fácil. Então, é só eu pegar o meu total, que é de 200, e subtrair do que eu tenho lá dentro dos meus conjuntos. Então, 110, 138. 200 menos 138 vai te dar 62. Então, 62 não frequenta nenhum dos cursos. E o que é a probabilidade? Probabilidade é o que eu quero sobre o meu total. O que eu quero? Que não curse nenhum. São 62. E qual é o meu total? De 200. Entro na minha simplificação. 62 por 2 vai te dar 31. E 200 por 2 vai te dar 100. Já saiu a porcentagem. 31 sobre 100 é 31%. E 31% estamos no gabarito da alternativa da letra D. Fechado? Vamos seguindo. Para que Z igual a 5 mais I sobre A menos 2I seja um imaginário puro, o valor de A deve ser... Quando eu falo em imaginário puro, eu tenho que saber que o valor real, ele vale 0. Então aqui, ó, sem problema algum, você só vai ter que ter um pouquinho de paciência para realizar a sua conta. Por quê? Eu terei que racionalizar. O que é racionalizar, TH? É multiplicar em cima e embaixo pelo o sinal oposto do denominador. Perfeito? Então vamos aqui, ó, na maciota. 5 vezes A, 5A. 5 vezes 2I vai te dar mais 10i. I vezes A vai te dar AI. E I vezes 2i vai te dar 2i ao quadrado. A vezes A ao quadrado. A vezes 2i mais 2ai. Menos 2i vezes A, menos 2ai. E menos 2i vezes 2i vai te dar menos 4i ao quadrado. Perfeito? Vamos fazer agora os nossos cortes. 2ai eu cancelo com menos 2ai. Aqui, vamos lá. Sobrou 5ai, 5ai não, 5a. Perfeito? Mais 10i mais ai mais 2 vezes i ao quadrado vale menos 1. Se você não sabe, tem que saber. E eu já falei sobre isso aqui nessa prova. Aqui embaixo, a ao quadrado menos 4i ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 4i
I ao quadrado vale menos 1. Bom, terminando aqui, vou ficar com 5A mais 10I mais AI menos 2. Dividido por A ao quadrado mais 4. Só que, galera, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, 5A menos 2 é a sua parte real. Então, vou separar aqui, ó. 5A menos 2. Isso é a tua parte real. E isso aqui, mais 10i mais AI, é a sua parte imaginária. O que eu falei aqui, ó? O imaginário puro significa a parte real igualada a zero. Morreu, acabou, ficou muito fácil. Então, é 5A menos 2 igual a zero. 5A é igual a mais 2. A é igual a 2 sobre 5. E 2 sobre 5 a gente encontra no C de sargento, 2/5. Fechado, galera? Tranquilo, né? Então foi aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso saber nas questões de números complexos as potências de I. Se eu não souber, não vai andar. Já perderia 2 questões e 2 questões tranquilas nessa prova. Vem. Uma pequena praça tem um formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Ah, mas essa daqui também é uma questão bem batida. Quatro, 3 e raiz de 37. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, é esse daí, né? Ah, mas como você sabe que a raiz de 37 é maior que 3 e 4? Raiz de 36 dá 6, né? Então, o menor valor aqui seria 6, alguma coisa, que é maior do que 3 e 4. Bom, sendo assim, lei dos cossenos. Oh, que maravilha, hein? Vou ficar aqui, ó, com A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes cosseno de alfa. Isso aí tem que estar no sangue, hein? Vou colocar aqui para vocês, ó, A, B e C. Tá bom? Então, vou ficar aqui, ó, com raiz de 37 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de alfa. Raiz de 37 ao quadrado, eu cancelo a raiz com o quadrado, eu fico com 37. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, vezes cosseno de alfa, 24 cosseno de alfa. — 16 mais 9 dá 25. Jogando para o outro lado, eu fico com 37 menos 25 igual a menos 24 cosseno de alfa. 37 menos 25 dá 12, igual a menos 24 cosseno de alfa. Cosseno de alfa será menos 12 por 24.
Então, cosseno de alfa é igual a menos meio. Menos meio. Vamos aqui. Para você não ficar perdido, porque eu sou bonzinho com você, círculo trigonométrico. Bom, aqui eu tenho 60, beleza? Aqui bate meio. Projetando, que vale meio. Menos meio. Projetando. Bom, se aqui é 90, se aqui é 90, e eu vou ter que começar a projetar, 60 para 90, faltam 30. A mesma espaçamento daqui, o mesmo espaçamento daqui, mais 30. Então, eu fico aqui com 120. E 120 eu encontro no gabarito da letra A. 120, que é o cosseno de menos meio. Fechado, galera? Galera, então fechamos essa prova da ESA. Não foi uma prova complicada. Se você estudou, você gabaritou essa prova. E se errou, foi por algum descuido dentro dessa prova que você não vai errar mais, tá? Ah, por que você não vai errar mais? Porque você já passou. Glória a Deus. Mas se você não passou, na próxima já é batata para você. Fechado? Fique com Deus e até a próxima. Grava pra